Olá, chegamos à nossa última aula desse curso. Depois de estudarmos os 3 remédios constitucionais, o habeas corpus, o habeas data, mandado de segurança, agora chegamos ao 4º deles, que é o mandado de injunção. Bora então estudar. São remotas as raízes do mandado de injunção. Encontramos algo similar na Inglaterra, lá do século XIV. Por lá, nesse período, eles tinham o chamado equity, que era um sistema de estimativa social para a formulação de regra jurídica, caso concreto, que poderia ser aplicada caso não houvesse norma reguladora na lei. Então, essa controvérsia já vem lá de muito tempo atrás, do século XIV, e é bem parecido com o nosso mandado de injunção da atualidade aqui no Brasil. Outra referência é a Constituição da Iugoslávia de 1974, que tinha algo parecido também. Por aqui, o mandado de injunção adentrou por força da Constituição Federal de 88. Ele tem natureza jurídica de garantia constitucional para a efetividade de norma constitucional. Então, o que quer dizer isso? É isso que nós vamos entender. Ele está previsto no artigo 5º, no inciso 71, e foi regulamentado recentemente, gente, em 2016, pela Lei 13.300. Segundo o inciso 71, da Constituição Federal, o mandado de injunção é cabível quando? Então vamos para os requisitos. Faltar norma regulamentadora que tornem inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Porém, gente, tem que ficar atento porque o próprio inciso ele é bem reducionista, ou seja, não são todos os direitos e garantias de liberdades constitucionais. Não são todos os direitos que são abrigados pelo mandado de injunção. A parte final do inciso é bem clara quando indica que deve se tratar das prerrogativas em relação à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, essa regra ela é reproduzida no artigo 2º e parágrafo único da 13.300. Estamos falando aqui, portanto, de um remédio constitucional em caso de norma constitucional de eficácia limitada, como nos ensina o Hans Kelsen, ou seja, aquelas normas que precisam de regulamentação, caracterizando assim uma situação de omissão do poder público na sua regulamentação. Então, vou dar um exemplo para que vocês consigam entender. Aqui nós podemos citar a atividade insalubre dos servidores públicos. É uma atividade, o direito a um acréscimo, por atividade insalubre do servidor público está contido no artigo 39, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal. Direito esse acessado por muitos servidores via mandado de injunção. Por quê? Porque, às vezes, a Constituição ela garante um direito que está lá na Constituição, porém, esse direito ele não foi regulamentado ainda. Olha só, aqui se trata de direito em mandado de injunção, ele tem que dizer respeito à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Nesse caso, como cidadão, o servidor público tem direito, baseado no princípio da isonomia, tem direito a essa percentual de aumento, um percentual a mais no salário dele, porque ele exerce atividade insalubre. Está garantido na Constituição. Acontece o seguinte, não foi regulamentado por lei. Pelo princípio da isonomia, esse direito deve ser entregue também, deve ser entregue também ao servidor público. Por quê? Porque existe já uma previsão de que os trabalhadores da iniciativa privada têm direito ao adicional de insalubridade.
Então, se o trabalhador da iniciativa privada tem, por que é que o trabalhador da iniciativa pública não pode ter? E existe uma previsão, existe já uma garantia que está na Constituição. Ora, seria justo se um trabalhador da iniciativa privada tivesse e o trabalhador da iniciativa pública não. Mas acontece que não foi regulamentado. Por quê? Não se trata de direito fundamental. Se fosse direito fundamental, a regra seria lá do artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, parágrafo 1º da Constituição Federal, de aplicação imediata. Mas aqui, como está no rol de outros direitos que não são especificamente direitos fundamentais, então a Constituição tem aplicabilidade imediata, ou seja, precisa de uma lei regulamentando esse direito. E é aqui que entra o mandado de injunção. Significa, então, quando tem um direito na Constituição e esse direito disser respeito à nacionalidade, à soberania e à cidadania, então, por exemplo, uma norma que diz respeito, por exemplo, ao direito de votar, e se ela não tiver regulamentada, porque isso é cidadania também, a nacionalidade, que diz respeito a uma questão envolvendo estrangeiro, todas as normas. Nós tivemos recentemente uma decisão em relação ao INSS, em relação ao estrangeiro, coube mandado de injunção também. Em relação à legitimidade para ingressar com mandado de injunção, a regra, gente, é lá do artigo 3º da Lei 13.300 de 2016, que é a lei do mandado de injunção, como eu já adiantei. Podem ser pessoas naturais ou jurídicas, desde que atendam aos requisitos do artigo 2º, ou seja, direitos em relação à nacionalidade, à cidadania e à soberania. Aqui nós estamos falando, gente, como se trata de pessoa jurídica, essa questão de nacionalidade, cidadania e soberania é em relação aos seus diretores e aos seus procuradores, tá? Porque, como nós podemos perceber, as pessoas jurídicas, elas não têm nacionalidade especificamente como uma pessoa física. Então, diz respeito aqui, por extensão, aos seus procuradores e aos seus diretores. Essa regra é aplicada também em relação ao mandado de segurança, como nós já vimos na aula passada. No polo passivo, deve ser o poder público ou seus administradores, ou seus órgãos da administração indireta e das concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Assim como também lá nós vimos essa regra do habeas data e do mandado de segurança. Então o mandado de injunção ele está alinhado com essas regras. E o mandado de injunção, ele pode ser coletivo? O que vocês acham? Pode sim. A regra é lá do artigo 12 da lei aqui, 13.300, que estabelece o mandado de injunção coletivo pode ser promovido, e aí vem, pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indispensáveis. Aqui, gente, tem reflexo da letra C do artigo 127, que regulamenta as ações do Ministério Público. O Ministério Público, como guardião da sociedade, então ele pode propor mandado de injunção. Pode também ser proposto por partido político com representação no Congresso Nacional, ou seja, é a regra parecida dos outros mandados, dos outros remédios constitucionais, que diz que o partido político tem que ter representação no Congresso Nacional e tem que ser mandado atual, para assegurar o exercício de seus direitos, liberdades e prerrogativas em relação à nacionalidade, à cidadania e à soberania. E tem que ser essas prerrogativas em relação à finalidade partidária, como essa regra aqui continua valendo, que não pode ser interesse particular ali do representante, no caso do deputado. Então tem que ser a finalidade partidária, não uma situação particular dele. Ele pode ser proposto também, um terceiro legitimado, por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída
e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Essa regra aqui é bem igual para todos os remédios constitucionais, ou para assegurar o exercício de direitos e liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensável para tanto autorização especial. Ou seja, o que o inciso está dizendo é que o sindicato ou associação de classe, entidade de classe, tem que ter interesse naquele assunto e ela tem que estar no estatuto que ela pode defender as prerrogativas daquele assunto. Um quarto legitimado é a defensoria pública quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, ou seja, aqueles que não podem pagar. Aqui nós vemos, essa legitimação também aparece lá no inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal, que trata da Defensoria Pública. Então, os legitimados, nós já vimos a legitimidade aqui ativa. Agora vamos ver sobre a competência para o julgamento. As regras estão estabelecidas na Constituição Federal. A competência é regulada pela origem da autoridade, que tem competência para regulamentar a norma. Então, nós vamos ver. Então, é parecido lá, como nós vimos no mandado de segurança. Aqui nós só vamos ver em relação, como o mandado de injunção diz respeito à falta de regulamentação de uma norma. Então, de acordo com a competência da regulamentação, vai estar a regra para o julgamento no STF. Então, por exemplo, vem a competência para o julgamento do STF. Se a norma para a regulamentação era de competência do presidente da República ou das mesas da Câmara do Deputado ou do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF, aqui a previsão é lá do artigo 102, inciso 1, letra Q da Constituição Federal. Então, se cada um desses aqui tivesse a obrigação de regulamentar uma norma e não tivesse sido regulamentado, aí a competência vai do julgamento para o STF. Se não cabe ao STF, vai para o STJ. Então, se do STJ é deslocada, quando forem atos dos ministros de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio STJ. A regra aqui está lá do artigo 105, inciso 1, letra H. A competência do TJ é traçada pelas constituições estaduais. Então aqui muda, gente. A competência aqui vai para o artigo 125, parágrafo 1º da Constituição Federal. É definida pelo princípio da simetria. Então, olha só, a Constituição Federal, lá no artigo 125, parágrafo 1º, delega a prerrogativa de elaborar as suas próprias constituições aos estados. Então, os estados criam as suas regras para elaborar as suas constituições. Então, você observa o artigo 125, parágrafo 1º, e você vai entender que os estados regem-se pelas suas constituições. Então, quando o Estado promulga sua Constituição, então ela tem que ser regulamentada. Se o Estado não regulamentou, então aí cabe mandado de injunção, dependendo do ente estadual que tem a prerrogativa de regulamentar aquele inciso da Constituição. No caso, aí são as assembleias legislativas ou o governador do estado. Uma observação importante é sobre os efeitos do mandado de injunção. Ele é ex nunc, ou seja, eles não retroagem. Prestem atenção, gente, regra geral, em relação ao processo legislativo, ou a julgamento de ações de inconstitucionalidade, regra geral é que os efeitos eles retroagem, ou seja, são ex tunc. Aqui no caso do mandado de injunção, ele é ex nunc, ou seja, não retroagem. Fique atento a isso.
Então, aqui encerrando, vamos ver sobre o procedimento do mandado de injunção, ou seja, como é que ele acontece. Tudo tem início aqui também pela petição inicial. A petição inicial, as regras estão lá na Lei 13.300, no artigo 4º, que deve atender também aos requisitos aqui do Código de Processo Civil, dos artigos 319 até o 321, e deve indicar o órgão e a pessoa jurídica que não regulamentou a lei. Então, exemplo, se for governador, o órgão é governadoria. Se for presidente, o órgão é a presidência da República, e assim por diante. O juiz recebe a petição inicial. Se reconhecer o pedido de imediato, será definida uma injunção, ou seja, ele vai determinar o prazo para que o órgão público regulamente o direito do impetrante. Ou ele vai estabelecer as condições em que se dará o exercício desse direito constitucional. Essa injunção, então, significa que o órgão competente ou ele vai regulamentar a lei ou ele vai dar o direito para o impetrante. Ele pode até não regulamentar a lei, mas ele vai ter que dar o direito ao impetrante. Cabe intimação pelo juiz ao Ministério Público para opinar. Essa regra está lá no artigo 7º da Lei 13.300. Então, deve ser ouvido o Ministério Público. Então, você deve ter achado o mandado de injunção bem parecido com a ação direta de inconstitucionalidade. Se você já conhece a ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADI, de alguma outra informação, de algum outro curso, então você deve estar achando parecido. Porém, é parecido, mas não é igual. Já vou dar umas diferenças aqui. A ADI é diferente, pois tem os legitimados para a propositura traçados pelo artigo 103 da Constituição Federal. Lá são 9 legitimados mais o Ministério Público. Não há espaço para pessoas físicas proporem uma ADI. A ADI é uma ação civil não contenciosa para arguição de incompatibilidade de qualquer norma por considerá-la inconstitucional. Já o mandado de injunção, como vimos aqui, é um remédio constitucional para pessoa física ou jurídica, e os direitos estão restritos à nacionalidade, cidadania e soberania. Então, é bem diferente um assunto, um remédio, de uma ação. É bem diferente a ADI do mandado de injunção. Então, vamos ver como o mandado de injunção pode ser cobrado em um concurso? Peguei aqui uma questão no seguinte contexto. O mandado de injunção é uma das garantias constitucionais prevista na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 71, e regulamentado pela Lei 13.300 de 2016. Dentre as suas características estão, aí vem, letra A, é aplicado para cessar direito líquido e certo, seja qual for a matéria de direito. Letra B, é aplicado na falta total ou parcial de norma regulamentadora que torne inviável o exercício inerente à nacionalidade, soberania e cidadania. É aplicado para garantir o direito de ir e vir sempre que houver abuso de poder ou desvio de finalidade. Letra D. É aplicado para garantir o direito referente à nacionalidade, ao direito econômico e à propriedade privada. Localizou a resposta? Então, a resposta correta é a alternativa B, pois o mandado de injunção é garantia constitucional para acessar direitos relacionados à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Bom, é isso. Chegamos ao final aqui dos nossos remédios constitucionais. Entendemos aqui que eles são muito importantes porque eles garantem, todos eles têm alguma finalidade, que são diferentes, é um remédio para cada situação. Podemos fazer um paralelo aqui em relação à nossa saúde.
temos um remédio para cada doença, para cada sintoma. Os remédios constitucionais recebem esse nome porque são remédios quando você não tem acesso a um direito e você deveria ter esse direito. Então, por exemplo, a sua liberdade de ir e vir, se você estiver sendo tolhido na sua liberdade de ir e vir, você tem o habeas corpus. Se você não está tendo acesso a um documento ou precisa de modificar uma informação relativa aos seus dados, você tem o habeas data. Se você está sofrendo ali uma restrição em relação a direito líquido e certo, você tem o mandado de segurança. E aí, se você tem na Constituição uma previsão de um direito referente à sua nacionalidade, à sua soberania ou à sua cidadania, e a Constituição está garantindo esse direito, mas ele não foi regulamentado ainda por uma lei, mas você precisa desse direito, aí você lança mão do mandado de injunção. Então você tem aqui um resumo da seguinte situação. Os remédios constitucionais são garantias constitucionais para você acessar seus direitos fundamentais. Então a Constituição tem lá o direito fundamental redondinho para você. Quando você não consegue acessar de alguma forma, você tem as garantias constitucionais que você vai lá pegar esse direito, porque você precisa dele. Então, esse é o seguinte raciocínio que você tem que fazer. Direitos fundamentais e garantias constitucionais. Um complementa o outro. Espero que você tenha gostado da aula e do nosso curso. Ainda nos veremos em outros cursos, se Deus quiser. Desejo que você alcance seus objetivos e espero que tenhamos contribuído para o seu crescimento. Comente aqui, digite aí o seu comentário e comente também nas redes sociais, para que outras pessoas possam também conseguir ter acesso aos debates que nós tivemos aqui. Você também pode procurar no Google, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, nas minhas redes sociais, você vai me encontrar. Basta procurar pela hashtag Professor Guilherme Maia e nós vamos continuar nos falando. Além do curso aqui que nós oferecemos a você, você pode me encontrar nas redes sociais. Lá eu posto dicas, eu comento assuntos da atualidade e você pode manter contato comigo. Eu espero que nós sejamos amigos para sempre e que você possa manter contato comigo, porque eu gosto muito de ter contato com os meus alunos, com os meus colegas de trabalho, enfim, com quem gosta de estudar direito. Um abraço e fiquem com Deus. Até a próxima.